Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada. Que Jesus nos abençoe e que o Pai Amantíssimo possa assim nos cobrir com o seu manto de misericórdia, para que assim possamos entender um pouco mais sobre a ação da lei de consequências depois da morte. É uma pequena viagem que nós vamos fazer. E como o título diz, realmente há uma lei e essa lei, portanto, está inserida em todos nós. Narra a lenda que Deus, na criação dos espíritos e na ação preponderante que eles iriam tomar ao longo da evolução, confabulava com um espírito superior sobre onde deveria colocar algo que sinalizasse, logo mais na questão humana, as leis de Deus. E o amigo foi sugerindo algumas partes do órgão espiritual, até que Deus resolveu colocar precisamente essas leis na nossa consciência. Ou seja, as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. E em meados do século XIX, quando o eminente codificador dos ensinos espíritas colocou à luz de todos nós, em meados do século XIX, o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, ele colocou precisamente em uma das questões do Livro dos Espíritos, a questão 621, em que ele nos narra e nos fala que os espíritos sublimes, as falanges que ditaram a codificação espírita sobre a égide de Jesus, disseram ao codificador que as leis de Deus estavam escritas na nossa consciência. Então, a nossa consciência não se encontra inserida no corpo físico. O corpo físico é um aparelho, é um órgão, não é? É um auxiliar da nossa inteligência, do nosso espírito. O nosso espírito é que é o ser inteligente, que tem muitos atributos: querer bem, amar, sentir-se bem, ser fraterno, trabalhador, honesto, mas também tem lá o ódio gravado, tem lá a falta de carinho, a falta de amor, portanto, está tudo lá inserido nesse veículo que serviu de molde ou de modelo para o corpo físico. Então, como nós sabemos, quando o corpo físico morre, o que vai sobreviver é precisamente o espírito, que é o grande obreiro de tudo quanto nós somos, de tudo quanto nós fazemos, de tudo quanto nós pensamos, tudo quanto nós operamos, tudo quanto nós executamos na vida presente e nas outras passadas, está gravado nessa espécie de computador. E a nossa consciência, quando chegarmos ao outro lado da vida, porque todos nós vamos morrer, não é? Portanto, não temos outra hipótese, fisicamente, mas a nossa alma, o nosso espírito vai sobreviver, é eterno, é indestrutível. Ele já morreu e já renasceu muitas vezes. E então nós vamos realmente verificar essa lei e as consequências relacionadas precisamente com os nossos atos. Nós vamos vivenciar isso tudo. Cada um por si.
não é fulano que vai ver pelo outro, não é cicrano que vai ver pelo outro, não. Cada um por si tem o seu espólio, tem a sua, aquilo para a qual contribuiu, portanto, para a sua própria evolução, para o seu progresso, e, portanto, todos nós nos vamos inteirar na realidade disso. Então, torna-se imprescindível prestar alguns esclarecimentos que nos possam dar a conhecer certos aspectos suscetíveis de nos ajudar a refletir sobre o tema em questão. E nós vamos iniciar pelo fenómeno psicofisiológico que é denominado a morte, como falámos há instantes. Então, o que é, na realidade, a morte? Então, várias podem ser as respostas, conforme os conhecimentos e as crenças de cada um, que é aquilo que nós vamos observando, conforme a crença de cada um. Um diz que morreu, acabou. Um diz, portanto, que vão descansar e no último dia, no dia do juízo, toda a gente vai ressuscitar, mesmo aqueles que foram enterrados corpos físicos. E nós ficamos a pensar se isso será possível, não é? Portanto, porque cientificamente está provado, portanto, que um corpo físico, quando é incinerado ou quando é colocado no campo, não é? Onde ele é depositado, portanto, ele por si só se vai diluir, portanto, ele vai se desfazer, não é? Portanto, não tem como, portanto, as células que lá habitaram voltar de novo, portanto, a se reunir, portanto, e a nascer de novo. Se for um órgão novo, se for um físico novo, tudo bem, mas ali aquilo não tem mais hipótese. Então, para muitos é o termo da vida, o final de tudo. Para outros, um terrível fantasma que repentinamente os priva da vida, dos prazeres e do luxo, ou do poder autoritário de que desfrutam. Não é? Portanto, também acontece quem pensa assim. E a esse assusta-os a ideia de que poderá existir para além do que poderá acontecer para além, portanto, do acontecimento. Ainda para outros, é o descanso após uma vida de sofrimentos. E entre eles há os que esperam uma nova etapa feliz e os que não esperam nada, mas ainda assim com as suas dúvidas. Grande parte de todos nós tem algumas dúvidas daquilo que vai encontrar. Daí algum receio, não é? O que é que eu vou encontrar? Será que eu vou encontrar algo de bom, algo de útil, algo de agradável ou desagradável? Não é? No entanto, ao longo dessa viagem, e aquilo que nós, pela literatura espírita, vamos observando, cada um vai encontrar, na realidade, um reflexo e as circunstâncias pela qual, portanto, ele laborou durante a vida. Não é? Os espíritos superiores da vida dizem assim, tal vida, tal morte. Ou seja, tal a vida que nós levamos, tal a morte, portanto, que é correspondente à vida. E nenhum de nós morre, na realidade, da mesma maneira, portanto, da mesma forma. Isso é um facto que todos nós notamos. Todos nós vamos partir. Uns morrem, portanto, de forma serena, outros de forma abrupta. Uns morrem de forma violenta, não é? Então, cada um, portanto, tem esse achaque, essa circunstância, conforme a necessidade, portanto, que ele próprio tem, precisamente para desencarnar. Há uma necessidade, há uma causa, que logo mais a nossa consciência, portanto, o nosso eu interno, quando chegar a hora, nós vamos verificar qual é ou qual foi o motivo, portanto, da causa. Porque é que eu parti o pé? Porque é que eu parti a perna? Porque é que eu morri do colapso? Porque é que eu morri, portanto, dos pulmões? Porque é que eu morri de encefalia? Coisas do género. Portanto, cada circunstância, portanto, tem uma causa.
Há ainda os que confiam em ser recebidos no céu. O homem, portanto, quando eu digo homem, refiro-me, portanto, ao conjunto homem e mulher, está bem? Portanto, o homem, não é? Conforme, portanto, o seu conceito religioso, aquilo que adota para si a sua fé, não é? Vamos chamar-lhe assim fé, porque o ter uma religião é uma coisa, o ter fé é outra, portanto, são coisas distintas. Mas vamos englobar, portanto, para entendermos melhor. Conforme os atos e aquela crença que, portanto, portanto, vou encontrar o céu, portanto, eu vou para o céu. Como há outros que pensam que, na realidade, portanto, vão encontrar o inferno. E então, muitos de nós pensamos que nessas circunstâncias, quer o céu, quer o inferno, portanto, são lugares circunscritos. Assim como, por exemplo, imaginemos que estamos aqui neste recinto, não é? Portanto, neste salão, e que estávamos no céu. E que estávamos aqui, portanto, sem fazer nada, portanto, de mãos postas, vivendo na ociosidade, no céu, mas vivendo na ociosidade, quietos, sem ninguém nos incomodar, sem querermos, portanto, que ninguém nos aborrecesse, portanto, e estava tudo, portanto, na maior paz. Será que isso é a paz? Será que isso é a serenidade? Não é. Porque nós, como que seres inteligentes, nós somos criados por Deus para laborar, para trabalhar, para atingirmos um processo evolutivo de estado de espíritos puros. Então, isso quer dizer, portanto, que o céu não é um lugar circunscrito. O céu é precisamente o lugar onde nós caminhamos até chegar aqui, por outros lugares. É o lugar que nós caminhamos quando saímos daqui, portanto, até casa. É o lugar, portanto, onde nós habitamos, que é o nosso lar, que é a nossa casa. É aquilo que nós realizamos. E o inferno é exatamente a mesma coisa, conforme as realizações. É o lar, é o caminho, é a autoestrada, é a estrada nacional, portanto, não é? Portanto, é exatamente tudo isso. Então, céu e inferno são estados conscientes da alma conforme as nossas ações, conforme as nossas práticas. Então ninguém vai viver, portanto, num lugar circunscrito, num lugar, portanto, fechado. Ou seja, todos nós somos livres, mas limitadíssimos na nossa liberdade. Às vezes nós pensamos assim, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Posso, mas não devo. Porque depois tem as consequências. Porque eu posso fazer na liberdade coisas erradas, depois vou sofrer as consequências precisamente desse labor, portanto, desse trabalho, que não foi muito nobre, nem foi muito digno, não é? Portanto, e quando chegar à altura, eu vou saber, portanto, o porquê, eu vou saber a causa. Então, ações boas, ações nobres, pensamentos bons, idealizações boas, nós criamos imagens e vamos construir na realidade aquilo que estamos a pensar. E somos ajudados, auxiliados, precisamente pelos bons espíritos, pelos trabalhadores, portanto, da seara doméstica, que se abeiram, portanto, daqueles, portanto, que vão fazendo um esforço para se tornarem criaturas melhores. Esse é o maior milagre que nós podemos fazer para as nossas vidas, é nos tornarmos criaturas melhores. Porque pertenceram a esta ou àquela religião ou crença e cumpriram requisitos e dogmas nela estabelecidos. Notem bem, as religiões, porém, por si só, não salvam ninguém. Porque todas elas, com os seus rituais e dogmas contrários à lógica e à razão, são a criação da criatura humana. É a criatura humana, portanto, que cria, na realidade, portanto, as religiões. Ao transpor o umbral do além, ao entrar na quarta dimensão, que é o que está acima, portanto, da nossa cabeça,
embora a gente olhe para cima não vê, não é? Portanto, mas está lá tudo. Se nós pudéssemos vislumbrar nesse espaço infinito que a gente olha, não é? Portanto, tem construções lindíssimas. As nossas aqui é uma cópia muito rudimentar do que existe acima das nossas cabeças. Então tem jardins, tem florestas, tem escolas, tem hospitais, tem universidades, tem tudo, que é lá que nós aprendemos, para depois vir a experienciar cá. E tem transportes, também tem transportes. Tem tudo. E à medida que nós formos progredindo e evoluindo, nós vamos recebendo, não é? Portanto, através desses espíritos superiores que se prepararam, nós vamos recebendo cá, portanto, aquilo a que nós chamamos de invenções, que são os aparelhos, as máquinas, não é? Portanto, nós vamos recebendo isso tudo, à medida que nós nos fomos preparando e nos tornando capacitados e merecedores de receber, precisamente, essa ajuda, esse auxílio. Então, astral, as religiões não têm nenhum valor e só o que conta são as boas ações realizadas. Ou seja, nessa lei de consequência, ninguém vai perguntar, portanto, se ele foi católico, portanto, se foi Jeová, portanto, se foi espírita, portanto, se foi... É, na realidade, aquilo que cada um, portanto, construiu. Aquilo que cada um fez, portanto, de útil, de agradável, portanto, para si e em benefício, em colaboração, portanto, com os outros. Daí Jesus dizer, amar os dois mandamentos maiores, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que é uma tarefa muito fácil, não é? A gente amar o próximo como a gente gosta de nós. Não é? Tarefa fácil. Só vai acontecer quando, na realidade, nós gostarmos de nós. Nós só passaremos a gostar dos outros quando nós gostarmos de nós. Quando nós nos respeitarmos. Quando nós não nos violentarmos a nós mesmos. Então aí passa, na realidade, a não violentar o outro. A tua verdadeira religião é a que professou o sublime Nazareno e outros grandes messias. A religião do amor universal que diz, ama o próximo como a ti mesmo, porque só pelo amor o homem se salvará. Ora, quando nós dizemos só pelo amor, portanto aqui a gente abre uma chaveta e põe lá, portanto, caridade. Fora da caridade não há salvação. Ou, não é? Fora do amor, porque a caridade é praticada, portanto, com amor. Não é? Portanto, no entanto, devemos ter presente que ao cruzar a fronteira dessa dimensão desconhecida, porque foi ocultada à maioria e a sua divulgação perseguida pelos convencionalismos, levamos as mesmas ideias e sentimentos, as mesmas crenças e paixões, o mesmo amor e o mesmo ódio, enfim, todos os desejos que mantemos na vida humana, nós levamos para o outro lado da vida. E vamos vivenciar exatamente como vivenciamos deste lado da vida. Se nós temos sede aqui, pelo vício, pelo álcool ou pelas bebidas alcoólicas, nós ao chegarmos do outro lado da vida, quando despertarmos, nós não nos vamos aperceber que é que liga um bocadinho o ar-condicionado ali, então. Nós não nos vamos aperceber, portanto, muitas das vezes, esses amigos, que já desencarnaram, que já partiram. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer que eles vão continuar, portanto, visitando os lares, a família, os mesmos lugares que frequentavam, as tascas, a bebida, abeiram-se, acuplam, portanto, com os alcoólicos, transmitem-lhes a sede. E quanto mais o alcoólico bebe, o que está cá, mais sede tem. Porque o outro que ele não vê está insaciável. E ficam os dois alcoolizados. Um cai para cá
e o outro cai para lá, portanto, para o outro lado da vida. Não se vêem, mas há uma simbiose entre os dois, que muitas das vezes chega a obsessões drásticas. Ou seja, o próprio alcoólico encarnado chega a um ponto que já não é ele que pensa, que ele já não tem discernimento. Quem pensa é o hospedeiro, portanto, que está junto e transmite-lhe a ideia, portanto, da sede. Então, ele bebe de manhã, à tarde, à noite, durante a noite, portanto, ele está, não é? Portanto, há uma simbiose, portanto, que está ali. Isso chama-se obsessão. Gravíssima. Não é? Gravíssima. Então, esses amigos, ao fim de algum tempo longo, podem permanecer assim. Sem que o encarnado se aperceba desse facto. E é levado a isso. Quem diz essa parte, diz a outra daqueles chamados crimes odiondos, aqueles crimes horríveis, que às vezes acontecem. Que também há uma espécie de acoplamento, portanto, de entidades que vivem, portanto, nessa circunstância de querer precisamente deprimir, de querer a violência, e abeiram-se precisamente dessas criaturas frágeis psiquicamente, moralmente, que são adeptas da violência, para praticarem atos menos dignos. Então a lei das consequências vai acontecer do outro lado. Ou seja, vão habitar, portanto, nessa mesma quarta dimensão, aquilo que cada um cria, portanto, na sua mente. Todos nós já vimos aqueles programas na televisão em que andam equipas a limpar as casas daquelas pessoas que são acumuladores de lixo dentro do próprio lar. Já têm reparado? Já viram estes programas? Muito bem. Que às vezes as pessoas dizem assim, mas como é que é possível as pessoas viverem naquela imundice, naquela porcaria? Mas eles estão lá. Então o Espírito criou aquele hábito, portanto, não é? Portanto, para si. Quando ele desencarnar, a lei de consequência, onde ele vai habitar, portanto, porque é aquilo que ele idealizou, é aquilo que ele fotografou na sua mente. É a fotografia do pensamento, portanto, que se vai tornar real. Então, ele vai habitar precisamente no lugar que ele próprio criou aqui. É onde ele vai habitar. É a lei da consequência, pelos atos realizados cá. Então aquele que cometeu um crime hediondo, aquele que prevaricou, aquele que fez coisas horríveis, não é? Não pode estar precisamente no mesmo lugar onde estão precisamente os espíritos trabalhadores da seara do bem. Mas são ajudados. Às vezes a distância é tão grande, não é? Que ela é muito tênue, é uma linha. É quase como nós damos assim, eu dou um passo e já estou ali, e já estou lá. Só que há uma barreira, não é? Vibratória. Essa barreira vibratória, portanto, é a ação fluídica que cada um, portanto, tem em si. Porque o que reflete em cada um de nós, portanto, não é o nosso espírito. Mas é sim o corpo espiritual, portanto, para o qual ele viaja. É que reflete a evolução, portanto, do espírito. É esse campo energético, portanto, do qual ele é portador, que vai fazer, portanto, resplandecer. Não é? Portanto, é quase como que quando vestimos uma fatiota, não é? Portanto, pedimos assim uma festa, não é? Um casamento, um batizado, portanto, um encontro, um baile, não é? A gente, não é? Portanto, é todo engravatado, a senhora coloca o melhor vestido, não é? Então lá vamos, não é? Muitas das vezes a gente só coloca o vestido, não é? Coloca a aparência, não é? E a aparência é identificada, não é? Então Jesus nos ensinou isso.
está exalado no Evangelho, que é a parábola das bodas, não é? É que se apresenta, não é? Um cavalheiro todo bem vestido, portanto, nas bodas, não é? Ele conseguiu entrar lá, não é? Só que Jesus perguntou como é que ele tinha lá entrado, não é? Como é que aquela entidade, aquele espírito que não tinha trabalhado para se tornar melhor e para poder assistir, portanto, ao banquete, como é que ele tinha entrado? Então ele não podia lá estar, porque ele tinha que fazer o percurso, não é? Que os outros fizeram, apenados, não é? Para se tornar melhor. Então só vestiu o fato. Era só a aparência. Então a aparência, não é? Não nos leva a lado algum, porque somos identificados pela ação vibratória que cada um contém. Não é? Portanto, é uma força energética que cada um de nós contém. E essa força energética é precisamente a capacidade que nós vamos tendo de nos comportarmos com honestidade, com equilíbrio, verificar como falamos, como dialogamos, ter tento na língua, falarmos quando for oportuno, não falarmos demais. Se nos contarem algo, é nós guardarmos para nós e não irmos contar ao melhor amigo, porque logo mais o melhor amigo tem outro grande amigo, e o outro grande amigo, e o outro grande amigo, daqui a pouco toda a cidade sabe do segredo. Então nós devemos ter tento, não é? Portanto, preservar as coisas pequenas para que logo mais sejamos chamados a guardar as grandes. E aí está a nossa dificuldade e as nossas circunstâncias que vamos criando. Isto tem a ver com a lei das consequências, não é? Isso não tem importância nenhuma. Nós é que dizemos que não tem importância, mas tem. Então, na chegada, produz-se uma perturbação que varia segundo os casos. Uma espécie de obscurecimento das faculdades mentais, embora mais curto, dependendo sempre da condição moral do desencarnado. Isto é o que acontece quando a morte se verifica por doença. É mais fácil. Quando você está assim, um ano, 2, uns meses acamado, já se vai habituar. Diz assim, eu vou partir. A pessoa vai acalmando, portanto vai aceitando. Quando a gente vai assim de morte abrupta, portanto por um acidente grave, não é? Durante muito tempo, aquele que partiu vai permanecer num lugar, sem se aperceber, portanto, do que aconteceu. Até aceitar os conselhos e a ajuda, o auxílio, portanto, dos benfeitores espirituais, para que possa ser tratado. Mas grande parte das vezes ele vai ficar, portanto, chocado, porque não se apercebe, portanto, o que aconteceu. Muitas das vezes pela inconstância, pela distração, não é? Que acontecem em muitos acidentes trágicos, pela distração, não é? Nas mortes violentas o processo é muito diferente, como acabámos de dizer. Só ao fim de algum tempo, não é? Portanto, é que acontece, portanto, que eles são resgatados. E às vezes há necessidade, e acontece, durante o período noturno, muitos dos conhecedores dos ensinos espíritas são desdobrados pelos seus espíritos protetores, pelas famílias amigas, e conduzidos ao lugar, portanto, onde houveram esses acidentes, para que através de uma ação energética, na troca de energias entre o desencarnado, os médicos da vida maior, e o encarnado que contém um fluido material que é necessário, precisamente para na conjugação de esforços e de fluidos, possam ajudar a revitalizar, portanto, o corpo espiritual, portanto, daqueles que foram acidentados. E muitos deles são ajudados, nesse período, a levantarem-se nos lugares em que se encontram
e a prosseguir em viagem, portanto, na companhia dos médicos da vida maior às instâncias hospitalares. E aí começa, portanto, o processo, não é? Portanto, da lei das consequências. Logo mais vão verificar o porquê, não é? Portanto, da partida, não é? Tão abrupta, ou da outra tão calma, não é? Porque há criaturas que estão doentes durante meses, anos, e morrem de forma muito serena, encostam a cabeça, portanto, do ombro de um familiar, não é? E ficam assim, como a gente costuma dizer assim, como passarinhos, não é? Portanto, ficam ali na maior calma, na maior serenidade. E há outros, portanto, que têm grande dificuldade. Quando chegar do outro lado da vida, os benfeitores espirituais conversam e eles entendem e se deixam conduzir, sem olhar para trás. Não? Então os espíritos já evoluídos despertam depois do corpo físico entrar em coma e agonia, muito suave e pouco perceptível nos indivíduos bons. Então, tem outra... Há uma aceitação na realidade maior, não é? Portanto, todos nós passamos por essas experiências. Todos nós que aqui nos encontramos e os que estão lá fora. Todos nós. Às vezes encontramos uma pessoa que conhecemos e que as pessoas nos conhecem. E às vezes nos gostam, como é que está? Estão as reuniões, tem corrido bem, portanto, não é? A gente fala. Há outras que dizem, olha, mas olha que a vida, eu acredito que a vida continua. Não quero saber disso por nada. Não é? Portanto, logo, não quero saber disso por nada. Estou a leste desses assuntos, eu depois tenho tempo. Eu, quando chegar lá, depois vou ver, tenho tempo para ver. Não é? Só que depois não vai ver, portanto, com tanta clareza, como pensa, portanto, que vai acontecer. Muito bem. Então, logo ingressam na vida espiritual, assistindo conscientes à extinção do corpo físico e levando-se de seguida às moradas celestes. Então, ou seja, a extinção do corpo físico para aqueles, portanto, que já possuem conhecimento equilibrado, não é? Comportamentos equilibrados, a extinção do corpo físico não faz nenhuma moça, não tem nenhum problema, portanto, para essas entidades, para esses espíritos. Ao contrário, como muitas vezes nós ouvimos nas nossas aulas de comunicações, amigos dizerem, mas eu sinto, não é? Portanto, os bichinhos a roerem, portanto, o corpo, não é? Portanto, eu sinto, ele não sente, ele tem a pressão, aquilo está a acontecer com o corpo físico. Porque o perispírito não é de carne e osso, não tem nada para se roer, não tem nada para... Portanto, não dói. É a lembrança, não é, que eles têm do que aconteceu. Tiveram a observar. Faz parte da prova. Eles tiveram a observar. Então aquilo para eles, portanto, é uma aflição. Não é? Faz parte, precisamente, da lei das consequências. Portanto, pelos atos. Não é? Podemos dizer assim, cada um, portanto, se lhe é oferecido aquilo que cada um necessita, portanto, para o seu entendimento, para o seu progresso. Mas, por exemplo, os egoístas, os maus, os apegados à vida material, os que tiveram só para o inebriar dos sentidos, a acumulação de riquezas, o poder conquistado, os hipócritas, os facínoras, os criminosos, de toda a espécie, nas várias classes sociais, os que abusaram da autoridade, os que enganaram ou defraudaram, todos esses seres são os que sofrem maior perturbação, acordando numa escuridão tenebrosa do outro lado da vida, que não é tão longe, portanto, daquela em que nós nos encontramos. Não é? É um fio muito ténue, não é? Porque eles continuam a palmilhar no mesmo sítio que nós palmilhamos. Não é? Se nós pudermos, vamos imaginar, estamos numa baixa, não é? Portanto, uma baixa de uma cidade, e tem um semáforo, estamos todos prontos para atravessar a rua. Está sinal vermelho, não podemos atravessar, só podemos atravessar quando está o sinal verde. Não é? A gente olha e do outro lado tem uma, não é? Tem outra quantidade enorme, portanto, de pessoas para atravessar. Quando que a gente, é formigas, não é? Então a gente lá vai e tal. Que é os que nos vemos, mas nós não vemos. Aqueles que atravessam de um lado para o outro, não é? Portanto, que já partiram e continuam a fazer exatamente a mesma coisa que faziam, portanto, antes de morrer.
Daí muitas das vezes há pessoas que são tão sensíveis que às vezes vão, passam e encostam ou tocam no braço, portanto, de quem passa, e passado um bocado é assim, epá, fiquei com uma dor no braço, quando aquele senhor ou aquela senhora, portanto, passou por aqui, que coisa, não é? Portanto, às vezes é verdade. A gente deixa lá a ação vibratória, não é? Às vezes há pessoas que quando cumprimentam outros dão aqueles abraços, não é? Aqueles abraços de fraternidade. Depois batem com uma nas costas. Não é? Que a gente depois anda assim uma porrada de dias, parece que anda lá com a mão nas costas ali, parece um selo, não é? Parece um carimbo que anda ali. Não é? Então quando abraçarmos, possamos fazê-lo com delicadeza, que é para nós não deixarmos ficar nada. Está bem? Porque senão a gente dá a pancada e depois fica lá, não é? Portanto, fica lá o carimbo, não é? Se a gente for saber, tem aqui um carimbo, tem aqui uma coisa, porque às vezes até parece que parece assim um... Então, quando a gente abraçar, abraça com delicadeza, não é? Que é para a gente não trazer nada. E se tiver alguma coisa, se nós tivermos alguma coisa, pelo conhecimento, pelo sentimento, a gente deixar algo de bom, de útil, de agradável, em que a outra pessoa possa dizer assim, engraçado, eu vinha com uma dor de cabeça horrível. Olha, mas que engraçado, eu abracei fulano, abracei fulana, e fiquei bem, não é? Fiquei assim mais aliviado, não é? Portanto, às vezes as senhoras dizem, olha, encontrei fulana, já não vi há tanto tempo, veio um abraço sentido, não é? Portanto, mas com delicadeza, 2 beijinhos, não é? Eu fiquei bem. E a outra pessoa assim, engraçado, depois que encontrei fulano, eu fiquei bem, não é? Outras vezes, nós vamos caminhando no passeio e temos alguém, portanto, com quem nós temos assim um pouquinho mais, não aquela, não é? Aquela afinidade muito grande, a gente olha assim, lá vem fulano, não é? Olha, lá vem fulano e tal, e a gente, não é? Portanto, a nossa ação respiratória começa a ficar assim alterada, não é? Por quê? Porque nós estamos a dirigir o nosso pensamento, não é? Assim, para a pessoa, porque se a gente disser assim, meu Deus, que Deus te ajude, que Deus te ampare, a gente mantém a serenidade, não é? A pessoa pode até nem dizer bom dia, nem boa tarde, mas dizer, olha, que Deus te abençoe, vai com Deus, bom dia, tenha um bom dia. Não é preciso falar, a gente pensa, está bem? Portanto, porque a palavra mais concreta e mais correta é o pensamento. Logo mais nós nos vamos expressar todos assim, portanto, pelo pensamento. Agora a gente articula a palavra, não é? Torna-se mais audível, mais... Mas uma coisa é certa. Como cada um de nós não anda sozinho, nem está sozinho no nosso dia-a-dia, podemos estar isolados, sozinhos em casa. Graças a Deus que eu estou sozinho em casa. Não está, não. Quanto mais não seja, tem o seu espírito protetor, portanto, que lá está. O seu ex-guardião, portanto, ele está lá. Ele não incomoda. Ele não vem para comer, nem para limpar, nem para lavar a louça. Não incomoda nada. Portanto, mas ele está lá. Mas espera que cada um faça, portanto, a sua parte. Ou seja, que consiga escutar a voz desse amigo. Porque, muitas vezes, os nossos pensamentos são audíveis. E são analisados do outro lado da vida, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm uma ação vibratória. Os nossos pensamentos que nós pensamos, eles formulam quadros. Nós idealizamos. Gostava muito de ir de férias, fazer uma viagem. Não é? Então a gente idealiza, tá? A gente está a pensar. Então nós já estamos a tirar a fotografia, portanto, lá. Isso é analisado, não é? O pai quer ir de férias. Não é? Então, tudo é precisamente a ação do nosso. Todos nós somos visíveis à ação benfeitora, portanto, dos amigos da vida maior. Não esquecendo, queridos amigos, que todos nós que aqui estamos e os que estão lá fora, somos co-criadores com Deus. Nós ajudamos à vida, ao crescimento. Nós contribuímos para que a natureza possa ser
aquilo que é. Não é? Porque nós também fazemos parte da natureza. E isso é fundamental nós sabermos isso. Ajudamos, precisamente, na elaboração, precisamente, do nosso planeta. Porque o planeta somos nós. Quando dizemos que o planeta está a passar por uma transformação, é verdade. Mas às vezes nos esquecemos que quem se tem que transformar somos nós. Porque a transformação maior, portanto, somos nós, é nossa. É da criatura humana. Porque a criatura humana é que é o grande construtor, portanto, daquilo, portanto, que nós, de forma, vemos, não é? Portanto, nessas construções. Nós vemos terras que eram completamente desertos e agora está tudo, não é? Portanto, prédios acima, prédios abaixo, não é? Portanto, túneis, não é? Portanto, então é a criatura humana, é a inteligência humana. Mas lá está Deus. Porque nós somos centelhas divinas, portanto, criadas por Deus. Logo, Deus faz parte, não é? E está lá, é o grande obreiro de tudo. Também chamada de trevas, nesses lugares, nas quais passam mergulhados durante um tempo variável, conforme hajam vivido deste lado. É motivo de incalculável desespero para muitos deles. Em muitos casos, essas trevas são acompanhadas de horríveis visões e sofrimentos, cujo termo não podem vislumbrar, daí o ranger de dentes de que fala o Evangelho. É nesse período que a alma começa então a penetrar na essência da lei das consequências, encontrando em si mesma os resultados da vida extinguida. É nesse período que é o nosso despertar. Começamos a ver, olhar para o lado, não é? Porque muitas das vezes a gente olha e não vê ninguém. Ah, mas você foi trazido pelo benfeitor. Não vi. Não sei quem é. Eu nem sei como é que cheguei aqui, é aquilo que os amigos nos dizem. Eu nem sei como é que eu cheguei aqui, porque eu não vi ninguém. Notem bem, a ação fluídica é tão grosseira que ele nem vislumbrou, portanto, um outro que o ajudou a chegar até aqui. E muitos nos dizem assim, eu vim carregado ao colo de alguém que eu não vi, mas sei que vinha ao colo. Sim, porque nós não somos tão pesados, porque já pesamos, já perdemos o corpo físico. Mas há um peso específico, que é o peso da alma. Há um peso específico, não é? Portanto, que nós somos portadores e somos e temos, não é? Portanto, então os benfeitores espirituais nos carregam quando há, na realidade, essa necessidade. Quanto pesam as crenças erradas ao transpor esse umbral? Quantos são os enganados com promessas de salvação gratuita e que doloroso despertar os aguarda? Só a prática do bem, as boas obras realizadas com verdadeiro amor na vida cotidiana nos salvarão a alma dos sofrimentos e levando-os às moradas felizes. São os benfeitores espirituais que nos dizem isso, na codificação. Então a chamada morte, inevitável para todos nós, suaves nuns, doloroso noutros, não muda absolutamente nada a condição psicológica do espírito. Não pode transformar um ser inferior em ser superior. E o que é que acontece que nós vemos? Há pessoas que nós conhecemos que tiveram comportamentos, portanto, não muito agradáveis durante a vida, no lar, para com a família, mas, entretanto, as pessoas partiram. Nós assistimos, ou vamos assistir, por uma questão de respeito, um tal velório, então as pessoas viraram o maior santo, não é? Pela saudade dos familiares. Nós até entendemos, não é? Nós até entendemos. Temos compaixão, não é? Pela criatura e pelos familiares, portanto, que às vezes até sofreram uma vida inteira, não é? Às mãos, portanto, daquela pessoa, daquela criatura que está ali. Só que, no entanto, portanto, a pessoa vira um santo para a criatura, que se foi vítima, portanto, durante uns anos, não é? Mas o que é certo é que não somos nós, portanto, que os tornamos. Não somos nós que modificamos. Então a criatura vai, o espírito vai analisar a lei das consequências.
E logo mais há um retorno. Ele vai preparar-se. E quando se preparar, ele vai ser convocado, não é? Para voltar de novo a este lado da vida. E quando voltar de novo, entretanto, provavelmente vem com os mesmos com quem ele conviveu, com graus de parentescos diferentes. A gente pergunta assim, mas porquê que vem com os mesmos espíritos? Para que através da afetividade, das leis do amor, portanto, eles possam, na realidade, solidificar essa amizade e afastar o egoísmo, os ódios, e aprendam a viver, portanto, em harmonia uns com os outros. É aquilo que acontece connosco, não é? Continua a vibrar no mesmo tom e, em alguns casos, não dá conta que o corpo já morreu. Especialmente quando se trata de materialistas e descrentes da existência ou sobrevivência da alma, até muito tempo depois da morte ter acontecido. Portanto, eles não acreditam, portanto, que já morreram. Eles continuam precisamente a ver-se, custa aceitar, portanto, esse facto, não é? Portanto, e o seu corpo espiritual é tão grosseiro, não é? Portanto, é semelhante ao físico, só que não é de carne e osso. É um corpo energético, mas é tão grosseiro que parece o físico. Eu disse, eu estou vivo. Como? Eu estou lá. Eu sento à mesa para comer com os meus familiares, eu tomo um pequeno almoço, eu vou passear, eu vou de férias, eu tenho o meu dinheiro, portanto, eu tenho o meu ouro, está lá. Não tem, não. Tem a lembrança, portanto, aquilo que possuía, mas ele já não tem. Mas para ele tem. Não é? E isso é, na realidade, muito preocupante, portanto, para essas entidades. Não é? Até o despertar e tomar consciência, na realidade, daquilo que já aconteceu. Então, todos continuamos a viver como seres reais, uma vez que não deixamos de pensar e sentir. Ou seja, cogito ergo sum, disse Descartes, ou penso, logo existo. A morte só pode ser considerada como trauma psicofisiológico, como fenómeno transitório de passagem de uma vida para a outra. De um trânsito de existência vegetativa, que era o nosso, a existência aérea, portanto, passando a viver noutra dimensão. Tal como a metamorfose da crisálida em mariposa é um ato de libertação do espírito que regressa à vida do espaço, à qual pertence vida mais real do que a física, mas que necessitou pela via do progresso. Todos necessitamos, para progredir, nós necessitamos de reencarnar. Porque a reencarnação vai fazer com que cada um de nós venha colocar em prática o que aprendeu, portanto, nas escolas do outro lado da vida. Então nós, antes de nos licenciarmos, de nos formarmos aqui, de nos avalizarmos nas mais variadas profissões, nós aprendemos lá. E quando virmos colocar em prática cá, vamos precisamente acumular, portanto, no nosso computador o conhecimento. Nós colocamos lá tudo. Então, na próxima existência, não é, que vamos ter de novo uma nova profissão, mas quando somos chamados a fazer algo, portanto, que não tem nada a ver com a nossa profissão, nós temos habilidade para fazer isto, para fazer aquilo, não é? Para mudar uma lâmpada, para tratar da eletricidade, para tratar da pintura, e, no entanto, não faz parte. A pessoa não andou a aprender aquilo, mas sabe. Sabe porquê? Porque ele já fez. Está gravado. Numa altura qualquer ele fez aquilo. Então está gravado. Então quando ele necessita, ele vai buscar. Não é? E vai utilizar, na realidade, aquilo que sabe. Daí, nós que aqui nos encontramos. Cada um tem a sua experiência. Cada um tem e sabe aquilo para o qual, portanto, já aprendeu. Não é?
E todos nós temos que saber um pouco de tudo, segundo os benfeitores espirituais. Não é? Porque faz parte da nossa evolução. Encontrando-se livre do pesado fardo, passa a mover-se com rapidez do pensamento, uma vez que a mente é a força que o faz mover. Aonde dirige o seu pensamento, logo se desloca instantaneamente com o seu envoltório ou psicossoma, que é o corpo astral ou o corpo espiritual. Onde coloca o seu desejo, lá se encontra. Está lá. Ele pensa, está lá. Não é? Por exemplo, os avarentos e os colecionistas, depois de desencarnar, são automaticamente atraídos por aquilo que os fascinava e constituía o objetivo das suas excentricidades e afeições, o objetivo das suas excentricidades e afeições em graus e facetas múltiplas, como múltiplas são as condições morais e intelectuais dos desencarnados. São as mais variadas. É então que surgem estas tremendas perguntas. Foi a vida que se extinguiu devotada ao progresso do espírito? Foi o indivíduo desencarnado útil aos seus semelhantes? Não é? Deixou que a sua vida fosse guiada pela voz da consciência, que é a manifestação do ego superior? Ou afogou essa voz para seguir o caminho da dolce vita e dar livre curso ao egoísmo e às paixões que tantos males e dores causaram ao seu próximo? Então todos nós vamos fazendo estas perguntas, que é aquilo que cada um de nós vai vendo, não é? Nas mais variadas circunstâncias. Só que nós fazemos tantas diatribas, nós criaturas humanas, pelo nosso egoísmo, pelas nossas não concordâncias uns com os outros, pelas nossas faltas de respeito e de amor uns para com os outros. Então criamos em nós o sentido de superioridade sobre os outros. Então procuramos nesse sentido de superioridade agredir, portanto, os outros. É como se nós estivéssemos no nosso lado e fôssemos agredir o lado vizinho, não é? Portanto, que está em paz, e nós dizemos, não, agora quero o lado vizinho, quero anexar o meu lar ao lado vizinho. Então é quase como se eu vivo numa nação e quero anexar a minha nação, portanto, a outra nação, porque eu quero aquilo. Portanto, eu quero aquele bocado, não é? Pelo egoísmo, pelo orgulho, não, eu quero aquele bocado. Eu vou fazer todos os possíveis para querer aquele bocado. Só que nós, meus amigos, esquecemos de um pormenor. O ser humano, que é tão inteligente, esquece de um pequenino pormenor, tão pequenino, não é? Que nada é nosso. Nós não temos nada. Nada é nosso. O que nós temos é emprestado por determinado tempo. Nós só nos vamos tornar fiéis depositários daquilo que nos é emprestado se tratarmos bem aquilo que nos é emprestado por determinado tempo. Fiéis depositários. Nas pequenas coisas e logo mais nas grandes coisas. Ora, como nós não somos nas pequenas coisas, porque violentamos, porque guerreamos, porque eu quero um pedaço. Eu tenho um terreno. Mas aquele tem um vizinho que tem outro terreno. Vou levantar um muro. Então eu vou medir. Não está cá ninguém. Eu vou pôr mais 20 centímetros para aquele lado. Não é? Porque é para eu ficar com mais aquele espaço. Mas não. Mas eu vou ficar mais com aquele. Correto? Não é? Este tem lei de consequências. Não é? Logo mais eu vou ter que entregar as consequências. A quem? Quem é que eu vou entregar? Não é Deus que castiga porque Ele é amor. Deus nos empresta. Nos colocou em nós algo que se chama livre-arbítrio, liberdade de escolha. Mas que nós não sabemos o que é. Nós só sabemos o que é o livre-arbítrio, a liberdade de escolha, quando nós escolhemos bem. Não para nos prejudicarmos, nem com o sentido de prejudicar o outro. Então sim, isso é a liberdade de escolha. Com bom senso, com equilíbrio, em paz, em harmonia. Se eu num centímetro, portanto, do terreno, não é? Num centímetro, num milímetro, portanto, eu posso
Então eu não estou a utilizar, eu não sei o que é o livre-arbítrio. Eu estou a violentar a liberdade do outro. Isso traz consequências perante a lei, não é? Do equilíbrio que foi elaborada por Deus e que mora na consciência de cada um. E a gente pergunta, mas porquê? Isso é assim tão real? É. Acreditem, meus amigos, todos nós que estamos aqui sabemos o que é fazer bem e o que é fazer menos bem. Sabemos ou não sabemos? Todos nós. Até a criancinha, o jovenzinho, quando começa a ter noção, 4, 5 anos, portanto, quando, não é? Portanto, calca alguém, portanto, de forma, portanto, ele está a calcar e a olhar para nós, porque ele está a calcar, não é? Portanto, ele sabe, não é? Portanto, que está a fazer alguma coisa que não é muito agradável. Mas se nós fizermos, ele vai chorar, vai gritar, não é? A lei das consequências mora dentro de cada um de nós. Não é preciso, queridos amigos, não é? Portanto, às vezes o nosso pensamento, não é? Condena logo, não é preciso nós apontarmos o dedo, porque é que ele fez assim, eu sei o que ele merecia, eu sei o que ela merecia, que ele fizesse isto, aquilo e aquilo, que cortasse a perna ou o pé, portanto, e eles dizem assim, não é preciso nada disso. A lei, um dia, portanto, vai-se, não é, inteirar de todas essas coisas. E então a gente olha e diz assim, mas olha aquele, vejo tantos amigos ali, não tem braço. E aquele não tem braço. Olha, aquele também não tem pernas. Nasceu perfeitinho, não tem braço, não tem pernas. Não é? Olha, aquele nasceu a ver, portanto, no entanto é cego. Olha, aquele nasceu surdo. Olha, aquele nasceu mudo. Olha, aquele nasceu, portanto, com problemas graves pulmonares. Com problemas graves estomacais, da digestão. Olha, aquele sofre de epilepsia. E a gente diz assim, mas porquê? Tudo tem uma causa. É a lei das circunstâncias. É a lei do retorno, é a lei de causa e efeito. Eu posso fazer tudo que me dê na... Posso. Devo. Não é? Então faz lembrar aquele livrinho. Lembram aquele livrinho antigamente, nas antigas mercearias? Não é? Que tinha 2 linhas. Mas assim, deve e haver. Não é? Então a gente diz assim, deve e haver. É como todos nós temos esse livro. Não é? Esse livrinho, a gente vai lá, deve. E o que é que vai logo acontecer? Haver. Volta para cá que esse é meu, não é? Então, aí vem, portanto, a circunstância. E isso todos nós sabemos. Não é? E vamos a ler, e nós, à medida que vamos progredindo, vamos avançando. Não é? E vamos nos libertando das circunstâncias, e vamos nos tornando mais leves. Como dizia Jesus, o meu fardo é leve. Claro, não tinha prova. Não tinha expiações a passar. O que lhes foi concedido, não é? O que lhes foi ofertado foi a criatura humana, portanto a ignorância humana. Ele foi o exemplo, não é? O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. Então, cada um carrega a sua cruz. Ele não diz que carregava a cruz por nós. Não é? Cada um carrega a sua cruz e siga-me. Então, como é que o nosso jugo pode ser suave? Nos libertando, precisamente, das aflições, das dores, das circunstâncias. Não é? Portanto, então vamos, como que a gente vai sacudindo o capote, vai ficando mais leve, não é? Então aqui começa a atuar o outro aspecto da lei de consequências, ou de causa e efeito, quando se alcança esta fase da vida una, quando o defunto se apercebe da sua situação, da sua realidade existencial, e se vê a si mesmo tal como era antes, produz o fenómeno inverso no verificado da encarnação. O inverso, que é ele vai despertar para a realidade da vida, quando é na encarnação, ele vai esquecer, portanto, de onde veio, não é? Nós morremos 2 vezes. Morremos quando morremos daqui para regressar a casa, e quando estamos do outro lado, a gente também vai morrer pelos familiares que estão lá, que nos acompanham lá, porque vamos regressar para este lado da vida. Então,
também vamos deixar saudades aos outros, não é? Que ficam do outro lado, orando por nós, torcendo por nós, para que nós possamos não falir, portanto, na nossa empreitada. Então, a vida espiritual é uma coisa fantástica, é uma coisa lindíssima. E a vida física também. Não há nada melhor. Pois não? Quem tem pressa de morrer? Então, todos estamos meio, não é? Não é? Correto? Não estamos ali ao Sr. Manuel, penso que é o mais idoso, não é mais velho, é o mais idoso, portanto, cá está. Ele não é velho, ele é idoso. Uma coisa é ser velho, outra coisa é ser idoso. Ele não quer partir, mas era o que faltava. Não é? Só vou quando chegar, portanto, a minha hora. É, Sr. Manuel? Pois. Você depois encontra-se por aí num sítio qualquer. Então a alma, faculdade sensitiva e emotiva, e a mente, faculdade intelectiva e volitiva e raciocinativa, começam a vibrar com mais intensidade, uma vez que a matéria orgânica atuou sobre elas como fonte redutora, por ser de vibração mais lenta e do fundo do subconsciente, principiam a aflorar todos os pormenores da vida recém-terminada. Então, nesse despertar, começam a aflorar, portanto, todas aquelas coisinhas que nós fomos, aquela dita confusão, não é? Mas tudo vai passar. Tudo se vai, na realidade, solucionar. Então o indivíduo toma consciência dos prejuízos que causou ou desejou causar e sofre intensamente, excepto quando o seu atraso é tal que quase pertence à ordem dos brutos e tem uma consciência, por assim dizer, incipiente. Então, aqueles espíritos que ainda são pouco evoluídos, não é? Portanto, como fator contrário, todas as boas ações constituem motivo de felicidade, em grau consentâneo com o bem realizado. Essa crença vulgar de que, ao morrer, o indivíduo se encontra perante o tribunal de Deus deve ser posta de parte por ser irreal. Não vamos. Nós gostávamos, não é? Mas nós não temos ainda capacidade para entrar, conhecer e vivenciar a intimidade de Deus, que é o nosso Pai. Então, todos nós temos que passar, portanto, por Jesus. O Espírito mais sublime, portanto, que Deus enviou até nós, portanto, é os Messias, não é? Portanto, que são os grandes governadores dos mundos habitados. São os Messias, são os Espíritos puros, não é? Então, muitos de nós dizem, eu quero ir, portanto, ver Deus, portanto, quero, não é? Nós não temos essa capacidade de entrar, não temos, porque faltam-nos atributos para isso, não é? Certo é que terá que enfrentar o tribunal da sua consciência, ou seja, juízo inexorável que, livre da prisão e da pressão da carne, adquire maior força de manifestação, portanto, que é a ação do Espírito. E nos lugares organizados, portanto, nas casas espíritas, em que os espíritos são trazidos para se comunicarem e para receberem, portanto, orientações para prosseguirem a viagem. Vêm todos? Não, nem todos. Mais aqueles, portanto, que possam servir de exemplo e com maior necessidade. À sua vista, apresentam-se através de quadros fluídicos em movimento os atos principais que durante a vida praticou. Dessas imagens, por mais que o evite, não poderá furtar-se, porque se encontram gravadas na sua própria natureza, psíquica, na sua mente. Ao mesmo tempo, se encontram também registadas nos planos mental e emocional do éter cósmico. Então, tudo nós vislumbramos. Todos os quadros, portanto, da vida, portanto, se apresentam, tudo isso nós vislumbramos. Mas somos ajudados, não é? Portanto, pelos benfeitores. É a sintonia que atualiza as referidas imagens. Em muitos casos, surgem também igualmente os quadros fluídicos de algumas existências pretéritas da vida passada, a fim de poder apreciar o porquê das vicissitudes da última encarnação, ou seja, para podermos comparar o que fizemos numa com a outra, e às vezes não fizemos nada. Passámos uma vida e uma existência e regressámos ao outro lado sem elaborarmos com nada, portanto, de utilidade. Mas temos que regressar outra vez, não é? Porque a vida é feita assim, é nesse vai e vem, portanto. Não temos outra hipótese.
Quando se alcança esse ponto, começa a recolher-se a colheita da semeadura. Esta é voluntária, a semeadura. Mas a colheita é obrigatória. Ou seja, todos nós colhemos daquilo que semeamos. Não temos outra hipótese. Se semearmos dor, dor colheremos. Se semearmos amor, amor será a nossa colheita. Toda a criatura é responsável pelos seus atos perante a lei divina. E a lei divina, que é sabedoria e amor, dá a cada um exatamente o que merece. Lá está. Não é a palavra só, é a palavra mérito. O que merece. Não é? Faz parte. Não nos esqueçamos que orar com sinceridade em rogativa a Deus, a oração sincera, dita com todo o amor, e só neste caso constitui uma vibração magnética que chega à alma desencarnada, que vai dirigida e lhe produz uma sensação de alívio se sofre e de alegria por propiciar que os entes queridos recordam com afeto. Então, é ótimo, é bom nós orarmos, nós pedirmos, não é? Portanto, a Deus, pelo nosso lar, pela família, por todos os lares, por todas as famílias, por todos aqueles que se encontram nas casas hospitalares. Ah, mas eu não conheço, não importa. São filhos de Deus tanto quanto nós. E uma coisa é certa, fazemos todos parte integrante dessa grande família universal. Então, orarmos, tanto como, não é? Portanto, quem sabe nós também recebemos esses eflúvios de outros que também possam estar a orar por nós e que a gente se calhar nem sonha, nem pensa, portanto, que isso possa acontecer. E acontece. Então, a lei de consequências é permanente na própria natureza psíquica e espiritual do indivíduo. Cada ação tem a sua reação. Cada dúvida será obrigatoriamente saldada. Melhor, cada dívida será obrigatoriamente saldada. Cada transgressão à lei divina do amor rompe o equilíbrio que deverá ser restaurado pelo próprio transgressor. Somos nós. Violentarmos, logo mais vamos ter que fazer o contrário. Essa é a lei e tudo o mais são fantasias. Tudo que nos possam dizer assim, vai ali que faz milagre, vai lá, portanto, tem umas mesinhas e faz milagre. Então, é fantasia. É tudo fantasia. A realidade, portanto, está em cada um de nós. E o maior sacrifício que Deus, portanto, exige de nós, ou espera de nós, não é que a gente faça grandes caminhadas, não é que a gente faça grandes promessas, não é que a gente faça... Não, é que cada um se melhore. Deus não quer que nós façamos troca. Não é? Não é? A gente diz assim, olha, eu dou oferta a Deus isto, se Ele me der aquilo. Então é mais fácil assim, olha, vou procurar melhorar quando sei fazer. Porque Deus não é, nem se corrompe, nem é corrompido. Não faz parte disso. Tem como. Crença no descanso eterno. O conceito de descanso eterno, linguagem muitas vezes generalizada, deve ter sido criada pela imaginação do homem, ao sentir a necessidade de repousar, depois de uma vida de sofrimentos e trabalhos penosos durante os séculos passados. Então foi mais fácil, mas assim, depois vamos descansar. Eternamente. Não vai não, podemos esquecer. Nós vamos viver o eterno trabalho. E isso deve sentir motivo de alegria, portanto, para todos nós. Porque vamos continuar a ser úteis, não é? A nós mesmos e aos outros. Daí, provavelmente, essa frase tão comum ouvida nos funerais, ou lida nas lápides funerárias, por fim descansa em paz. Eu já tenho visto algumas, não é? Mas só que ele não está lá. O que está em paz, se estiver, portanto, é carne e osso que, entretanto, se vai consumir, não é? Aquilo é que está lá, portanto, em paz. Porque o ocupante, o passageiro, anda aí a alguns, portanto, não é? Às vezes desenfreado, equivocado, não é? Porque ao transpor o umbral, o espírito continua a sentir e a pensar uma palavra, a viver.
embora noutra dimensão, contrariamente ao corpo orgânico extinto. E como a vida é movimento, o descanso, na forma em que muita gente o interpreta, não existe no além, e muito menos eterno. Não há o descanso eterno. Existem sim moradas etéreas, porque o corpo espiritual é também de natureza etérea, tão reais como as nossas, ou mais ainda, onde são levadas as almas boas que sofreram e as que praticaram o bem, moradas de felicidade e beleza, consentâneas com a sensibilidade dessas mesmas almas e suas obras de amor ao próximo. São os mundos de trabalho, são os mundos felizes. Verificamos então que nesses ambientes venturosos, nessa outra vida do espírito, existe uma atividade contínua totalmente voluntária através da qual as almas bondosas persistem na prática das suas ações de amor fraternal, quer ajudando os entes queridos que permanecem na Terra, quer contribuindo direta e ativamente para o progresso dos outros seres. Infelizmente, nos planos inconvencionalmente inferiores, também as almas pouco evoluídas, ainda apegadas à Terra, cheias de maldade e carregadas de paixões brutais, alteram e perturbam as pessoas às quais estão ligadas pelo ódio. Embora os nossos sentidos não se percebam da sua torpe influência, a verdade é que se trata de uma atividade tão efetiva como a que se desenvolve no plano físico. Então, quem quer mal, continua a querer mal. Quem quer bem, vai continuar a querer bem. Que o outro esteja bem. O melhor possível. O mais feliz possível. Não é? Então vejamos que, na realidade, a lei das consequências estão gravadas em nós. E a gente diz assim, como é que nós podemos ter a certeza disso? É muito simples, queridos amigos. Vamos refletir, vamos pensar todos juntos. Cada um tem o seu lar, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu emprego, cada um tem a sua família, cada um tem as suas características, cada um sabe o que é, sabe como é, sabe a sua forma de comportamento, sabe como deve estar, sabe com quem se dá, como deve conviver socialmente, sabe ou não sabe? Cada um de nós, portanto, tem algumas coisas menos agradáveis, que vêm ao nosso encontro. Às vezes somos deparados com situações a resolver, não é? Portanto, faz parte da vida. É verdade ou não é? É verdade. Então, por que é que nós estamos aqui? Por que é que cada um que nasceu, portanto, e se encontra, estamos aqui? Precisamente devido a essas leis de consequência. Aquilo que nós estamos a passar hoje são as leis das consequências, não é? Portanto, e que nós estamos a procurar aliviando hoje, conhecendo formas de comportamento para que a gente se melhore, para alterar, portanto, esses programas ontem equivocados, ontem mais equivocados do que hoje, e hoje estamos procurando, aceitando melhor, não é? Aquilo que possa vir ao nosso encontro, o azedume de alguém, a má palavra de alguém, a falsa amizade, portanto, entendendo, portanto, sentindo compaixão, não é? Portanto, querendo harmonia, portanto, no lar, perdoando, não é? Então, por isso nós não estamos aqui. Mas eu devo ter difamado tanto, porquê? Porque a pessoa sente, portanto, que há outras pessoas, portanto, que a difamam. E a gente diz assim, mas hoje é? Não, então esqueça. Não é? Se vem ao encontro, aceite, portanto, não ligue, faça de conta, ande para a frente. Não coloque aí Mas nós, muitas das vezes, damos muito valor, portanto, a essas coisas. Não é? E nos perdemos na renda, olhar para a montra. Não é? A gente perde muito tempo a olhar para as montras, que são muito bonitas, não é? Vestidos muito lindos, fatos muito lindos, a gente olha ali e perde uma infinidade de tempo, portanto, olhar para aquilo, não é? E a martelar sempre na mesma, mas por que me disse isto? Porque eu não merecia isto? Porque fez aquilo? Porque eu não merecia aquilo?
Não vale a pena. Você é assim? Não, então esqueça. Mas me está a difamar. Você é assim? Não, então esqueça. O problema é de quem? Não é? Porque alguém que está servindo de instrumento, sem que nós nos apercebamos, para que a lei se cumpra. Alguém está servindo de instrumento. Uns vão liquidando e outros logo mais. Também vão trabalhar para esse fim, para essa finalidade. Estamos todos bem? Entendemos? Ficamos com alguma dúvida? Não fiquem. Todos nós vamos morrer. Está bom? Mas uma coisa é certa, todos nós vamos viver mais leves. Mais leves. E vamos ter amigos, portanto, que nos vão ajudar e que nos vão convidar a que nós possamos entender cada vez mais. Então isso é fabuloso. É muito interessante. Vamos orar. Vamos agradecer a Jesus. Depois iremos aos passos. E se houver alguma dúvida no fim, portanto, estejam à vontade, está bem? Vamos então serenar. Quem quiser pode encerrar os olhos, se quiser estar com os olhos abertos não há problema nenhum. Portanto, mas se fecharmos os olhos a gente está mais, olha mais para dentro. Se sente aquela probabilidade, portanto, de nós ligarmos a nossa mente ao alto, portanto a Jesus, nosso Mestre Maior. A ação dos benfeitores espirituais que se fazem presentes, os amigos, que de forma incansável orientam o lar, elaboram neste pronto-socorro, beneficiando todos aqueles que chegam ainda de forma equivocada, nossos irmãos desencarnados, trazidos ao ambiente, a fim de que possam, tanto quanto nós, escutarmos os ensinos, procurando interiorizá-los, procurando refletir nos mesmos para que o despertar se faça para a realidade maior. Logo mais, um pouco mais consciente, possam assim entender pelo pensamento, que é a linguagem dos espíritos, aceitando as orientações, os conselhos e partindo em etapas para novas dimensões, em busca de outro conhecimento, para que logo mais possa ser colocado em prática. Aprender a amar, aprender a orar, aprender a respeitar, aprender o que é a ação libertadora do livre pensamento a serviço do bem, da harmonia e da paz. A tudo isso, a todas essas circunstâncias, nós somos convidados, todos nós, encarnados e desencarnados. Daí, Senhor, nós te agradecemos por todo o amparo que nos ofertas, pelo convite que nos fazes, para que, através do amor, a tua seara, os teus ensinos, Senhor, possamos apetrechar os nossos lares de maior solidariedade, de maior sentido fraterno, de maior equilíbrio, nos libertando das angústias, das emoções desordenadas, dos sentimentos órfãos ainda de paz, de amor, de sinceridade. Muito obrigado, Jesus. Ampara todos aqueles que neste momento possam estar passando pelas maiores dificuldades, pelas maiores enfermidades.
os que se encontram nos campos de guerra, àqueles que se encontram nos campos dos vícios, àqueles que proporcionam a guerra, Senhor, para que possam dulcificar os seus corações e construírem a paz, a harmonia e o equilíbrio. Àqueles que possam, Senhor, fabricar o pão, o alimento para saciar a fome daqueles que vivem, Senhor, na miséria, pelo egoísmo, pelo orgulho. Divino Jesus, pelas circunstâncias que o planeta está atravessando, pelas vicissitudes, Senhor, da natureza, vos pedimos amparo para todos aqueles que estão regressando à pátria espiritual de forma coletiva, na Venezuela, no Japão, que esses amigos possam ser resgatados e conduzidos às instâncias hospitalares do mundo espiritual. Muito obrigado, Jesus. Que a noite possa ser de paz e de harmonia. Graças a Deus.